Olá! Você sabe o que é que faz a gente desistir das coisas? Muitas vezes a gente desenha na nossa mente aquilo que a gente quer e a gente começa a fazer e depois não faz mais. Isso acabou de acontecer comigo agora. Eu tô aqui e eu tô sozinha para gravar esse vídeo. Aí eu fico assim, poxa, eu deveria ter feito uma escova, eu acho que meu cabelo não tá bom. Será que vai sair ruim no vídeo? Ixa, não passei uma make direitinho. Tô achando que essa roupa, muito verde, né? Verde ali, verde aqui. Olha o que está acontecendo. Perceba os meus processos mentais. Isso aqui é tudo que eu preciso para me desencorajar de fazer esse vídeo para você. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa Lopes, eu sou especialista na área do comportamento humano, trabalho desenvolvendo pessoas, trabalho muito com a programação neurolinguística, estou há quase 3 décadas ajudando as pessoas a se autoconhecerem e viverem uma vida que vale. E nesse vídeo eu quero mostrar para você o que faz você ficar desistindo daquilo que você julga ser importante para você. Eu comecei falando sobre isso. Existe uma coisa chamada diálogo interno. É uma conversa que você tem com você mesmo. Se você não presta atenção no que está acontecendo aqui, no seu cinema mental, você pode desistir de muita coisa na vida. Você pode desistir até da própria vida. Por quê? Que às vezes você vai gravar um vídeo e você, assim como eu, vai lá, assiste, aí deleta, não ficou bom. Acho que é a roupa, acho que é o cabelo. Ou você vai tirar uma foto, aí você faz uma selfie, nem saia, tá, não tá legal. E às vezes você chega uma hora que você fala assim, hoje eu não tô boa para fazer isso. Mas na realidade, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu estou tendo uma conversa comigo mesma que está me tirando totalmente do meu foco, do meu objetivo. E essa conversa que eu tenho comigo, às vezes ela é muito sutil, eu não percebo. E aí pode acontecer de eu estar de repente vivendo uma vida cheia de procrastinação, de protelação, de autossabotagem, porque eu não presto atenção nisso. Tudo que está na nossa mente são historinhas que nós contamos. E essas historinhas, elas vêm com imagem, com som, elas criam em nós sensações, que faz muitas vezes a gente desistir de algo que pode ser algo positivo, como eu sentar aqui e fazer esse vídeo agora. Chega no momento em que eu posso ressignificar isso. Quer saber? As pessoas podem notar no início que meu cabelo não está bom, que minha roupa não está legal, que eu não estou produzida no início. Mas aí a pouco elas podem perceber que o que eu estou oferecendo é um conteúdo. E o conteúdo funciona até por áudio. E quando eu penso dessa forma, eu me sinto mais motivada, eu me sinto encorajada a fazer o que tem que ser feito. Preste atenção nesse seu diálogo interno. Ele é capaz de fazer com que a gente deixe de caminhar, às vezes, uma jornada que pode trazer muita lucratividade. Quando eu falo lucratividade, não é só sobre ter dinheiro, não. Mas eu quero falar também sobre isso. Você sabia que quando eu tinha meus 17 anos, eu fiz um curso, que eu até falei disso num vídeo anterior, de uma pessoa que foi muito importante para mim, que é o professor Wilson Trópia. E o que mais me chamou a atenção para aquele curso é porque o professor Wilson, ele tinha uns folderzinhos que ele entregava naquela época, que estava escrito assim: aprenda a pagar conta com pensamento. Eu falava, uau! Naquela época, eu começando uma vida nova na capital mineira, saindo do interior, sem nem um tostão, sem nem um dinheirinho,
começando a trabalhar com dificuldade. Então, o que aconteceu naquela época? Eu precisava de ter o mínimo para me sustentar lá, morando numa república pequena, éramos 7 numa república, comendo e tomando mingau de fubá com couve todo dia, toda aquela sensação assim de que eu tenho que fazer tudo que for possível para não ter que voltar para o interior, porque eu queria muito estudar, vencer e tudo mais. E nessa época eu estava exatamente naquele momento, eu tinha passado no vestibular na Universidade Católica, não tinha como pagar nem o transporte, quanto mais a faculdade, que não era barata, e eu ganhei esse papel escrito: aprenda a pagar conta com pensamento. E lá fui eu, dava o meu pão, que eu ganhava na papelaria que eu trabalhava, para o trocador de ônibus, para garantir, e toda segunda-feira tinha uma aula gratuita desse curso, que na 5ª aula ele ensinava como pagar conta com pensamento. Toda segunda eu estava lá, doida para aprender a pagar conta com pensamento. Porque o diálogo que eu tinha comigo mesma como é que eu vou dar conta? Tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, estou devendo a faculdade, estou devendo tanta coisa, estou devendo, meu papo comigo era só isso, e eu ficava arrasada. Mas eu cheguei naquele ambiente do curso do professor Wilson, e era uma sala não muito grande, mas lotada de gente, primeira aula gratuita, e eu cheguei cheia de esperança. Nossa, hoje eu já vou levar alguma dica para a minha vida como pagar conta com pensamento. Só que essa aula era na quinta-feira, e só a segunda-feira era gratuita. Eu já estava perdendo aula na faculdade toda segunda, porque era a única aula gratuita, mas a minha necessidade não era da aula da segunda, era da aula que ensinava a pagar conta com pensamento. Até que um dia eu estava lá, o professor Wilson chegou para mim e falou assim: eu tenho visto você muito aqui. E eu falei: eu tenho vindo, professor. E ele falou: nas segundas-feiras. E eu falei: quer saber, professor, eu preciso da sua ajuda. Eu estou aqui por causa da aula de quinta. Eu preciso aprender a pagar conta com pensamento. Eu vim do interior, eu quero estudar, eu preciso dar conta disso. Me ajuda, me dá esse curso de presente, porque quando eu aprender a pagar conta com pensamento, eu te pago isso e muito mais, arranjo um monte de aluno para o senhor. Ele olhou para mim e falou: você está precisando tanto desse curso que eu vou te dar ele de presente. E lá fui eu, ficar uma semana toda noite, fazendo o curso do professor Wilson. Era um curso que lembrava muito a Seisho no Ue. Sabe, quando você aprende a agradecer aquilo que não tem ainda, começa a visualizar bênçãos na vida, tudo de bom. E aquilo me fez bem. Quando eu cheguei lá na República, depois de assistir algumas aulas, eu já tinha mudado a minha postura, minha forma de caminhar, eu já tinha mudado a minha forma de falar, meus olhinhos já estavam brilhando. E eu sei que eu cheguei toda empinadinha assim, as minhas amigas falaram: nossa, além de pobre agora, tá doida, o que está acontecendo? E eu falava com elas: eu vou viver uma vida abundante a partir de hoje. Aí tomava mingau de fubá com couve e agradecia pelo caviar, pelo filé mignon. Eu pensava: não tenho nada a perder. E por incrível que pareça, eu me lembro dessa aula como se tivesse acontecido ontem. Aquilo deu um estalo aqui na minha cabeça, foi mais ou menos assim: eu não vou conseguir resolver a minha vida choramingando, lamentando, reclamando que eu não tenho. É necessário colocar o foco naquilo que eu quero. E foi incrível. Eu comecei a agradecer tudo, a sonhar. Surgiu uma oportunidade de um concurso que eu fiz para trabalhar na Secretaria de Saúde, lá em BH naquela época. Nos horários vagos, eu não tinha muito o que fazer na hora do almoço. Eu comecei a ir para lá, visualizando eu trabalhando ali, interagindo com as pessoas. O que eu quero falar para você que está me ouvindo é que se eu não mudo a minha mente, eu não mudo nada na minha vida. O nosso diálogo interno, ele é capaz de deixar a gente pobre, mesmo existindo uma riqueza infinita dentro da gente.
É um potencial que continua adormecido, dependendo do jeito da gente pensar. Né? O tempo passou e a minha vida começou a melhorar. Não foi só isso, claro. Eu tive que aprender muitas outras coisas além disso. Mas a sementinha, onde eu aprendi, eu não pago dívida, não é pedindo dinheiro emprestado. Eu pago dívida. É despertando o meu potencial sonhador. É imaginando o que eu posso fazer para realizar tal coisa. E sabe o que aconteceu? Depois de algum tempo, eu aqui em Vitória, né, quando criei o INDESP, Instituto de Desenvolvimento Pessoal, o INDESP, ele surgiu também a partir de um momento de muita angústia. Quando eu gostaria de, na escola que eu trabalhava, ver um clima melhor, ver as pessoas mais felizes e tudo, eu retomei aquela história. Falei, quanta gente aí com a idade defasada, estudando à noite. O que aconteceu quando eu tinha 17 anos que foi tão importante? Ter conhecido aquele mestre. Trouxe o mestre aqui. E ali eu conheci também a minha missão de vida. Quando, como eu falei no vídeo anterior, quando no final do curso o professor Wilson Tropper botou todo mundo para dar gargalhada, e ele pegou na minha mão e falou, a partir de hoje nós temos uma missão. Nós vamos construir uma Vitória, um Espírito Santo e quem sabe um Brasil digno do nome. Aquilo mexeu muito comigo, aquilo direcionou a minha mente. Aquilo foi como virar a chave, que a gente fala muito, e eu comecei a encontrar um propósito para viver. Quando eu conheci a programação neurolinguística, eu já tinha feito vários outros cursos, mas foi muito interessante. Eu vivo de PNL hoje, porque eu consigo me conectar com aquela jovem de 17 anos que não tinha possibilidade nenhuma e conseguiu ter, ao mudar a forma de pensar, conseguiu viabilizar os estudos, pagar a faculdade, ainda ajudar os pais. Eu consegui com a PNL fazer com que aquela ideia de que eu só mudo a minha vida, mudando o que acontece na minha mente, mudando minha forma de pensar, sentir e agir. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, é só isso que eu tenho que fazer. Se eu quero ter felicidade, sucesso, alegria na vida, eu só preciso fazer uma coisa: cuidar da minha forma de pensar, cuidar dos meus pensamentos. São os meus pensamentos que promovem e provocam o diálogo interno. E quando eu fico atenta a isso, espera aí, olha o que eu estou falando para mim. Espera aí, eu vou deixar de fazer um vídeo quando meu coração está me pedindo para fazer, porque eu estou preocupada se meu cabelo está com um corte bom, se a minha imagem está legal. Por que não? Por que não, se a minha intenção com isso é dar alguma palavra, uma frase, um conceito, uma ideia, para que você que está me ouvindo possa olhar e ouvir e falar, se essa mulher pode, que veio do nada e construiu tanta coisa na vida, por que não eu? E talvez você já tenha também construído muita coisa, tenha mudado muita coisa. E o meu convite para você hoje é, fique muito atento ao que você está falando para você mesmo. Eu adoro ouvir a história das pessoas, eu adoro ler sobre as histórias das pessoas. Storytellers, as histórias, elas mexem muito comigo. Sabia que quando eu vou dar uma palestra no lugar, eu adoro saber a história desse lugar? Existe uma cidade aqui próxima de Vitória do Espírito Santo chamada Colatina. Há um tempo atrás eu fui convidada para dar uma palestra lá. Uma palestra para todas as pessoas da prefeitura, eram mais de 400 pessoas. E eu fui falar de autoestima para eles, olha que legal.
Então eu pensei, o que será que tem esse nome Colatina? E aí fui pesquisar. Eu fiquei encantada quando eu fiquei sabendo que Colatina era uma mulher muito sábia, culta, amorosa, casada com um político naquela época e que teve vários filhos. E ela era muito vaidosa também. Uma mulher que tinha muita fé em Deus. Uma mulher que quando o marido dela ia sair naquele rio doce ali, que ele ia navegar para fazer suas campanhas, muitas vezes ela ia correndo com os filhos atrás para entregar uma medalhinha de um santinho para ele, para falar com ele. Que ela te proteja, meu amor, vai com Deus. E aí essa história foi a que eu fiz a abertura para essa palestra que eu dei em Colatina, porque descobri que aquilo ali tinha um porquê. A comunidade chamada Colatina em homenagem às mulheres, um lugar que tem muita mulher bonita, inteligente, sensível também. O que eu estou dizendo a você, eu contei um pouco da minha história, eu tenho contado as minhas histórias nesses vídeos. E quando eu olho para a minha história e faço como Steve Jobs falava, né? Cada ponto da nossa história vem para nos impulsionar como um combustível, para que a gente tenha mais amor, paixão, visão de vida. Ele não falava com essas palavras, mas é mais ou menos essa mensagem. Eu passei por aquelas dificuldades para poder viver tudo isso, para conhecer o meu esposo, para poder aprender a pagar conta com pensamento, para estar hoje ajudando as pessoas a mudarem também a forma de olhar para a vida, a forma de olhar para elas mesmas. A história que você conta para você sobre o que te aconteceu na vida, ela impacta positivamente ou não? Ou é como eu era antes de conhecer esses processos de autodesenvolvimento? Quando eu falava, eu vim de uma família muito grande, eu passei muita dificuldade. Olha o diálogo interno. Uma história que não faz de mim uma pessoa melhor, que no mínimo vai fazer brotar em mim a consciência de vítima. Aquela sensação tadinha de mim. Aquela crença limitante, eu não sou tão boa. A boa notícia é que da mesma forma que eu posso pesquisar a história de uma cidade, a história de um país, eu posso também olhar para a minha história. Eu posso contá-la da forma que me faz bem. Eu posso criar uma intimidade com a minha história, abraçar a minha história, fazer o que a programação neurolinguística nos ensina, catar a joia de cada experiência, tirar o aprendizado de cada experiência e perceber que tudo isso que me aconteceu foram coisas maravilhosas que funcionam como um combustível. Que quando hoje eu tenho necessidade de me sentir mais forte, eu vou ali no meu passado, ou lá no meu passado. E ali eu olho para tudo aquilo e falo, uau, quanta coisa eu já superei. Papai falava, quanto cipó você já roeu, hein, filha? Então é um privilégio ter vindo de um terreno árido, é um privilégio ter passado por muita dificuldade. Por que é um privilégio? Porque eu aprendi muito cedo que a vida não é uma reta plana, ela tem altos e baixos. E eu aprendi a buscar dentro de mim, a despertar os recursos, a buscar uma força. Eu aprendi a me perceber. Eu me lembro como não era fácil lá na escola, quando eu
Parece que a vida da gente é cheia de capítulos, né? Então, naquele capítulo, quando eu comecei a ser alfabetizada, eu sempre achava que eu era inferior, porque eu não tinha as coisas, porque eu não tinha as coisas direito. E depois eu percebi que eu poderia chamar a atenção de outra forma. Eu comecei a me apresentar nas peças de teatro, eu comecei a liderar, a fazer coisas. Uau, que bom! Que bom, por quê? Porque se eu fosse só bonitinha, me sentisse só aceita por isso, eu não ia me esforçar para buscar uma versão melhor minha, né? Para aquele momento. E assim somos nós. Quando olhamos para a nossa vida, nós podemos escolher como é que nós queremos contar essa história. Tem pessoas muito longe daqui que ficam refém de alguma coisa que aconteceu. Tanta coisa acontece com a gente, né? Eu posso escolher tirar de letra isso ou ficar lamentando, né? Sentado na beira do caminho. Nesse vídeo eu quis passar isso para você. Preste atenção na sua conversa com você. Aquilo que você fala para você impacta no que você sente. Faz com que você cristalize algumas crenças que são limitantes. Quando você pensar em fazer algo, se joga, vai lá, faz. Não tem? É bíblico isso, né? Ouse fazer que o poder lhe será dado, não é assim? Por que não? O que de pior poderia acontecer? O pior poderia acontecer é alguém olhar para esse vídeo e falar, nossa, essa mulher hoje não está bem arrumada. E daí? Tá tudo bem, né? Ouse fazer. E aí você vai buscando cada vez mais dentro de você esse desejo de fazer algo que faça o seu coração vibrar, que te deixa feliz. E quando aquela conversa ruim vier, como se fosse um serrote, né, que está impedindo você de acreditar em você, de se manter no tamanho que você é. Aliás, você é muito maior do que o tamanho que você pensa que tem. Aí você começa a ter uma conversa mais amorosa, mais respeitosa com você mesmo. Uma brincadeira que eu gosto de fazer sobre isso é como se você fosse patrocinar alguém. Vamos imaginar, você vai apadrinhar alguém. Você pega alguém da sua família, ou algum sobrinho, ou algum filho, que vou dar força para essa pessoa. Vou ser um suporte para ela. Só que ao invés de ter alguém, você faz isso com você mesmo. Vou dar uma força para a Luísa. Não vou deixar ela ficar se colocando para baixo. Não vou deixar ela ficar se diminuindo. Entende? Aí eu fico percebendo, olha, a conversa veio. Nossa, gente, eu sentei aqui umas 5 vezes já antes de começar a gravar. Nem ia falar sobre esse assunto. Mas depois eu falei, quer saber? Vou falar nisso, vou falar sobre isso. Como que o nosso diálogo interno faz a gente desistir de coisas que são importantes para nós. Mas a partir do momento que você se compra, ou seja, que você confia na sua capacidade, a PNL chama isso de confiança na competência. Quando você confia em você, você abre portas. Você muda qualquer coisa na sua vida. Mas o que faz eu não acreditar em mim é essa conversa. Será que eles vão gostar de mim? Será que... Vamos comigo nessa? Vamos prestar mais atenção? E vamos promover uma conversa que faça com que a gente desperte em nós o nosso melhor? Uma conversa que esteja alinhada com quem nós somos. E quem nós somos? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Tem uma placa de caminhão que eu gostava de ver, de vez em quando eu vi umas placas assim. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Então pense nisso com carinho. E mude a sua conversa com você. Mude a sua postura. Foco naquilo que você quer. Lembrando, nunca vai estar do jeito que você acha que tem que estar. A gente é exigente demais, né?
A gente nunca acha que se supera. A gente acha assim, nossa, poderia ter sido melhor. Eu, muitas vezes, demoro um tempinho para ver meus vídeos. Sou cheia de crítica, porém, eu não vou deixar de fazer. Então, tá aí para você refletir, pense na sua história, a forma que você conta a sua história para você mesmo, de que forma você pode juntar todos esses pontos. Todas as pessoas que eu conheço, que hoje estão ocupando um cargo maior de liderança ou fazendo algo que está transformando o mundo, são pessoas que também passaram por muitas dificuldades. Que bom quando a gente transforma tudo isso em combustível para a gente transitar melhor pela vida. Eu espero que esse papo tenha feito bem para você. Se você ainda não assinou meu canal, eu convido para assinar aí, para que eu possa te avisar. Eu tenho feito vários conteúdos e a minha intenção é ajudar você a viver uma vida que realmente vale. Esse tempo aqui é muito curto. Entre o chorinho e o gemido final, o chorinho do nascimento e o gemido final, nós temos um tempo para mostrar o nosso melhor. E eu estou procurando fazer o mesmo. Um beijo bem carinhoso para você. E aprenda a se priorizar. Elimine esse diálogo interno e tenha uma conversa amorosa, respeitosa, que te inspire a continuar cada vez mais.